Olá, meus amigos do Motoricia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E como sempre eu faço, eu quero agradecer a todos aqueles que têm dado o seu like, que têm acompanhado a gente no 2 em 1 diariamente. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com as nossas postagens. Se não estiverem, comunica com a gente que nós vamos tentar adaptar para que fique da melhor forma possível. Quero agradecer também você que está compartilhando, você que está enviando aí para os seus familiares, seus amigos, isso é importante para a gente. E a TBO, através do Luciano, pela organização de tudo aqui no estúdio. Quero lembrar a todos que nós estamos 3 vezes na televisão também. Nós estamos no canal 526 da Claro Net, aos domingos, às terças e às quintas-feiras, às 9 da manhã. Quintas-feiras é um episódio novo. Então o episódio vai ao ar na quinta-feira e ele reprisa no domingo às 9 e a terça-feira às 9. Vocês podem também assistir pelo YouTube e acompanhar o 2 em 1 pelo Insta. E nós temos também TikTok, né? Lá no Insta é @motoricia_. Criado pelo presidente Washington Luiz em 1928, comemorou no último 24 de julho, aliás, foram 2 comemorações, 23 e 24 de julho, a Polícia Rodoviária Federal, 95 anos. Essa foi a comemoração. A Polícia Rodoviária Federal, então, ela é uma instituição brasileira criada há 95 anos atrás. No dia 23 de julho é o dia do Policial Rodoviário Federal. E no dia 24, eles comemoraram o aniversário da instituição, da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou uma pessoa que, pelo meu trabalho, eu sempre estou encontrando policiais rodoviários federais e também sempre vendo o trabalho, participando. Eventualmente, você tem um acidente que você viu acontecer, você para ali, porque não tem como atravessar o evento, eventualmente, e a gente vê a velocidade, a rapidez, a forma com que agem, a forma com que trabalham, a seriedade. E também pude prestar o serviço, há um tempo atrás, como serviço de atendimento ao usuário, para a Polícia Rodoviária Federal. E isso, além de me honrar, claro, me fez conhecer bastante como é a instituição, como ela trabalha, mas é sempre bom compartilhar com vocês através de alguém que está lá dentro. E nós estamos recebendo, eu quero agradecer aqui, o inspetor Clemente, que é o chefe da delegacia 02, que é essa nossa que fica aqui na 060. Clemente, posso te chamar de Clemente? Claro. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo esforço. Ele está chegando hoje, eles estão em meio a uma operação que ele vai falar para a gente dela, e onde envolve vários estados, e mesmo assim ele tirou um tempinho para estar aqui com a gente, para conversar com vocês, para conversar conosco e trazer um pouco mais de informação a respeito da PRF. Eu queria que você se apresentasse, por favor, e desse as suas considerações iniciais. Inicialmente agradecer, né, Valeriano, essa oportunidade, porque a população carece de conhecer melhor a nossa polícia, né? Como a gente vinha conversando anteriormente, a Polícia Rodoviária Federal, eu vejo ela como uma polícia muito completa, tem uma abrangência muito grande de atuação. Então, acho que é muito importante a gente falar e expor a todos para ter esse conhecimento de quão importante é o trabalho da PRF, principalmente na preservação das vidas. Meu nome é Luciano Clemente, sou natural de Anápolis, né? Entrei na PRF em 2009, fiz o concurso em 2009 e entrei em 2012. Foi um concurso que demorou a chamar, né? Eu entrei em 2012, Você tem 11 anos de PRF? De atividade. De atividade, isso. Anteriormente eu era policial civil daqui de Goiás. E entrei pelo Paraná, na delegacia de Londrina, né, lá no Paraná. Trabalhei na fronteira com o Paraguai também.
E de lá eu vim para Goiás em 2014, final de 2014 para 2015. Fiquei em Porangatu quase 2 anos. E daí então eu vim para assumir o núcleo de policiamento aqui da delegacia de Anápolis. 2 anos depois, aí eu assumi a chefia e estou lá desde 2018. Estou desde 2018 como chefe da delegacia de Anápolis aqui. E é uma delegacia que muito dinâmica, né? O trabalho aqui é muito dinâmico, o trânsito ocupa bastante o trabalho. É bem intenso, né? Muito intenso, né? Muitas rodovias importantes que cruzam, que acabam virando ruas da cidade, né? Então, o perímetro urbano nosso é muito complicado, a gente pode falar isso mais à frente. Então, estamos aí, né, desempenhando essa função aí há 6 anos. Nós temos uma equipe muito comprometida aqui e, como te falei antes, a gente está tocando uma operação muito importante nacionalmente falando, que vários policiais de vários estados estão aqui para a gente entregar esse resultado, que é garantir a segurança dos usuários das nossas rodovias. Que é a função, vamos dizer, primordial, né? Exatamente. A gente vê o cuidado da PRF nesse sentido. Quando você é fiscalizado, quando eu sou fiscalizado, quando nós somos compelidos a não ficar desesperado na estrada, é para a nossa segurança, é para a segurança do outro. Não é porque a gente vai receber multa, a multa é a consequência, né? Eu acho que vocês trabalham isso muito. Eu até coloquei aqui, antes de falar da extensão, eu vou inverter um pouco, porque a gente falou sobre atribuição, né? Isso. E eu quero dar um depoimento aqui, porque como eu trabalho na estrada, viajando e tudo, tem negócios Uruaçu, tem lá no Tocantins também, que a gente tem pedaço de negócio lá. Então, a gente sempre está na estrada. E eu fui representante comercial de medicamento, era 10 mil quilômetros por mês, sempre no estado de Goiás. E então, a gente sempre está junto com observando tudo que acontece junto com a PRF, querendo ou não. E eu coloquei aqui na minha anotação só aquilo que eu já vi acontecer, e aí o Clemente vai nos ajudar depois, sim, falando mais uma gama de outras atribuições ou situações que acontecem, né? Eu coloquei a fiscalização de velocidade, que hoje é uma coisa que vocês estão trabalhando mais ferrenhamente nisso, hoje que eu digo, hoje, sim, mesmo, porque vocês estão na operação velocidade máxima, né? Isso. Tem a documentação, apreensão de drogas, apreensão de armas, cumprimento de mandados, né, com foragidos, apreensão de cigarros, sinalização e organização de trânsito, escoltas. Ontem, inclusive, foi dito aí que tem uma peça muito grande rodando na nossa rodovia, e a sua delegacia deve estar trabalhando também na escolta disso, né? Isso, essa carga ela tem 7,5 metros de largura. Nossa, uma rodovia tem 6? A pista? Tem 3,5 cada pista. É. Ela pega, ela acaba pegando até parte do acostamento. Hoje ela está saindo de Jaranápolis, né? Ali de Jaranápolis, sentido norte. Agora, depois eu vou voltar nisso. Mas aí eu já vi, né? Partos, apoio a outras polícias, aos outros órgãos policiais, já participei de palestras, já participei também de eventos com vocês, quando vocês dão alguma instrução para caminhoneiro, faz aquela coisa toda. Eventos com veículos antigos, vocês fazem a participação com os veículos, aliás. Vamos falar sobre veículo também. O que mais a gente pode elencar aqui? Ou elencar, né? Acho que faltou falar também dos crimes ambientais, né? Que hoje são muito importantes, né? A sustentabilidade, né? Então, a gente ajuda muito nisso aí, né? Tanto na apreensões de cargas de madeira extraídas de forma ilegal, a fauna e a flora, por exemplo, pássaros que são apreendidos, pescado. Então, a PRF hoje ela é como se diz assim, é o clínico geral das polícias, né? Você mencionou aí a questão do tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal, em números, ela é a polícia que mais apreende drogas no mundo.
Isso no mundo. Ela é a polícia... Nem a alfandegária? Não, é a que mais apreende drogas no mundo. É a Polícia Rodoviária Federal. Os números são realmente surpreendentes. Agora, fala um pouco dessa carga. Ela está saindo de Jaranápolis agora. Eu tenho uma pergunta, porque eu já sofri com isso também na estrada. Por que não existe uma... Assim, vou falar como usuário. Eu, como usuário, acho que deveria ter uma determinação para que eles rodassem só à noite. No máximo, até 7 horas da manhã. Por quê? Porque o trânsito é menor, o perigo é muito maior. Tá, quem não vê um giraflex numa polícia também pode desistir da vida, né? Sim. E ela tem a escolta própria. Como é que funciona isso? Essa carga, ela, dentre as especiais, ela é uma mais especial ainda, né? Porque tem algumas divisões, tem cargas que podem ir sem a escolta da PRF, com a escolta própria, contratada, e as acima de 3,80, além da contratada, ela tem que ter a PRF. Legalmente falando, nenhuma escolta roda à noite, salvo por orientação da própria PRF. Então, assim, por questão de visibilidade mesmo, questão de árvores, então tem muitos pontos que proíbem essa escolta de rodar durante a noite. Eu mesmo já fiz uma escolta à noite, que foi assim, num período... num local do trânsito muito fechado, tipo, você levar uma Lepudaia, por exemplo. Ok. Né? Então, teve que ser à noite pelo tamanho da carga, porque não tinha como chegar à empresa sem ser à noite. Então, essa, por exemplo, ela vai até Porongatu, numa empresa que tem lá, acho que é biocombustíveis, eu esqueci o nome dela lá. E é uma peça de uma moega, né, que vai construir lá. Ela é enorme, essa carga, ela é muito grande. E ela não deve ser tão pesada, né? Não, o negócio dela é só o tamanho, é uma peça única, né? Ela não tem emenda, assim, para desmontar. Então, ela não é alta, porém ela é larga. Então, o perigo é esse. Eu vi umas cargas de geradores eólicos. Sim, as pás. Eu fiquei abismado com o tamanho daquilo. Tem umas que dão quase 90 metros. Quase 90 metros. O caminhão em parte. Isso. Muito no Nordeste tem feito delas. Foi lá que eu vi. Sim. E aí tinha também a viatura da polícia. Sim. Aliás, agora, vocês vão passando de delegacia para delegacia, né? Ou de posto para posto. É de final de trecho de cada posto. Certo. E qualquer intercorrência, a carga... ela é deixada, por exemplo, tem uma equipe aqui, só tem essa equipe de Anápolis hoje. Se der um acidente, a gente procura um local seguro para deixar a carga e a equipe retorna. Então, por isso que essas cargas demoram a chegar aos seus destinos. Então, ela depende da disponibilidade de equipe para ser levada. Tem isso também. Sim, ela não pode sair para nada sem uma equipe da polícia. E toda vez que uma equipe assume essa escolta, é refeita toda a fiscalização, tanto na carga quanto na documentação. Faz todas as medições, tudinho. Porque às vezes ela movimenta, né, ali e passa do que ela foi permitida, aí é feito. Tem amarração isso. A também. Amarração, né? Porque ela pode movimentar, sim, né? Uma coisa que a gente sabe que o asfalto, nossa malha viária, não é prerrogativa de vocês não cuidam disso. Agora, vocês enviam algum relatório? Existe alguma... Porque tem pontos críticos. Sim. Eu uma vez fiquei parado na 153 devido a alagamento. Inclusive teve tombamento de veículo, foi até um caminhão à época. E depois tive que passar por outro lugar porque abriu uma cratera na pista. Então, tudo bem, isso é uma intercorrência, você não vai fazer nada com relação a isso. Mas tem 30 anos que eu passo lá, tem 30 anos que eu vejo a mesma coisa. Está igual aqui, falar que um prefeito não conhece os pontos de alagamento da nossa cidade é brincadeira, porque se ele é da cidade... Não tem como, né? Desde criança eu sei aonde vai alagar. Então, as pessoas sabem o que devem fazer, né? E os relatórios, eles são encaminhados ao DENIT ou à concessionária? Isso. Eu passei por essas duas realidades, né, até a concessão aqui da 153 e 414.
É uma obrigação. Que foi uma ganhadora, desistiu, depois veio outra, né? Era Galvão, depois chegou a Ecovias do Araguaia. Esses relatórios, é uma obrigação da PRF fazê-los. Porém, os resultados dependem de terceiros órgãos. Quando o trecho é concessionado, a gente emite um relatório para a concessão e para a NTT, que é quem fiscaliza essas concessionárias. Né? Entendi. E, no caso onde não é o DENIT. Quando chega a ponto de reiteradas vezes a gente não consegue um retorno, um local realmente está muito perigoso, que seja um buraco, uma árvore prestes a cair, às vezes a gente pode até acionar o Ministério Público Federal, que nos ajuda nessa cobrança. Apesar da gente não poder resolver de fato o problema, é uma obrigação nossa informar, sim. E nós somos cobrados também dessa parte vocês já relataram isso aqui, está em papel. Muitas vezes o próprio Ministério Público vê uma ocorrência dessa, vocês já informaram sobre isso aqui? A gente tem esse tipo de controle, né, dessas chamadas para isso. Nós poderíamos dizer que uma das obrigações da Polícia Rodoviária Federal em todo o país... Esse monitoramento monitoramento de trechos críticos, vamos colocar assim, né? Exato. E muitos... A PRF hoje ela é o órgão do Executivo Federal que mais abrange o país, né? Nós temos quase 75 mil quilômetros de rodovias no país. Então, tem muito lugar que o único braço do Estado é a PRF, do Executivo Federal é a PRF. Então, ali tem que fazer tudo, tem que informar, tem que olhar. O cidadão só tem a nós para chegar. Então, esse trabalho ele é muito importante. O trabalho de vocês, ele não é só importante, ele é fundamental. Fundamental. Né? Porque tem uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Mas a PRF, ela trabalha num ponto extremamente importante e que foi o que eu também trabalhei nesse ponto lá, tive esse privilégio, que é evitar novos acidentes em decorrência de um acidente. Vou explicar. Você está descendo ou você está indo e depois da curva teve um acidente. Então, ela fiscaliza agora com rodovia pedagiada, então vocês só fiscalizam. Mas antigamente vocês mesmos faziam toda a contenção antes do acidente, para que as pessoas pudessem diminuir a velocidade e passar naquele local com maior segurança, sem que novos acidentes fossem provocados. Agora, não é simplesmente colocar um cone. E isso é que está a ciência. Explica para a gente como é que funciona a contenção em termos de metragem, o que vocês analisam com relação a isso? É muito importante isso que você falou. Tanto é que até nos cursos de formações da polícia e tanto nas reciclagens, um atendimento de acidente, mesmo que tenha uma vítima precisando ali de socorro, a primeira ação que o policial, ao chegar no local, é sinalizar o local. Por quê? Para evitar um segundo acidente. Claro. Né? Como você falou aí, um trecho que tem uma curva, o policial, ele acaba criando essa perspicácia, né, de saber, como não tem uma regra assim, tantos passos que põe um cone e tal. Ele tem que perceber a percepção de quem está vindo. Ele tem que anteceder o problema. Né? Então, é sinalizar com segurança, longe à noite, mais ainda. Né? Então, tudo isso ele tem que tirar ali na hora, né? Da cabeça dele mesmo, porque não tem nada escrito assim, um acidente em tal local, você tem que sinalizar ali. Hoje, nós temos uma realidade diferente, que nós temos uma concessionária. Porém, apesar do policial não fazer essa sinalização, normalmente a gente chega, a concessionária já está no local, mas ele faz essa orientação dos servidores, dos operadores da concessionária. Tanto é que, frequentemente, nós fazemos, reuniões com eles, né, para orientá-los melhor. Mas o dia a dia que traz, tanto para os policiais, principalmente para esses operadores, essa noção
né, essa noção de velocidade, essa noção do trecho ali, daquele local. Bom, aqui é um local de alta velocidade, vamos sinalizar lá em cima, que se, por exemplo, vem uma carreta e perde o caminhão, né, tem problemas muito assim de não para, igual um carro pequeno. Não tem jeito, então né? tem que, impossível. Tem que ter isso aí, porque pode ocorrer um acidente muito pior, né? E há uma falsa impressão das pessoas, e isso aqui é uma coisa, eu vou citar uma coisa que aconteceu ontem. Tinha uma garota, eu estava passando perto do Parque Ipiranga, e tinha uma garota em estado de desorientação, completamente. E ela estava ao telefone, mas no meio da pista. E era uma garota bem postada, seus 20 anos, por aí. Eu vim passando de carro, não tinha ninguém olhando para ela. Eu achei estranho aquilo, dei uma olhada. Eu percebi que ela estava sem chinelo, sem sapato, sem calçado nenhum. E eu vi que ela estava desorientada pela forma que ela estava. Eu encostei o carro em outro lugar, chamei mais uma pessoa, um senhor que estava perto, e nós fomos ao encontro da garota para ver se a gente tirava ela da pista. Mas essa não é uma coisa que você pode fazer numa rodovia, por exemplo. Sim. Ali a gente tinha segurança, porque a gente estava no parque, uns 15 metros de um redutor de velocidade. Então, e é um local de baixa velocidade. E é um local de baixíssima velocidade, né? Então, mas a gente vê que muita gente para nos acidentes e é comum a gente ter a triste notícia de que pessoas foram atropeladas por um novo acidente, ou o carro explodiu e matou. O que acontece muito hoje também é parar para filmar, para tirar foto. Né? Isso Os repórteres de plantão, né? O que você nos diz sobre isso? É uma ação perigosa, né? O acidente, ele tem... se você se deparar com o acidente, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a polícia, o corpo de bombeiro, ou a concessionária, no caso dessas rodovias. Só para você ter noção, você foi falando aqui, eu lembrei de um número. Então, quão perigoso é parar num acidente desse? O número de policiais rodoviários mortos no Brasil, envolvidos em acidente de trânsito, é maior do que qualquer troca de tiro e tudo. Você está brincando? Hoje o PRF morre mais por acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Ou é atropelado, ou é a própria viatura. Então, assim, para ver quanto que o trânsito mata. Mata nós mesmos. Nós que tentamos evitar os acidentes, nós também somos vítimas de acidente. Então, no caso de se deparar com um acidente, caso não tenha ninguém, procure um local seguro para parar, pare mais à frente, né? Nunca antes do acidente. Então, se for possível uma sinalização, aquela questão do galho, né? Faça isso com segurança. Faça isso com segurança, porque realmente, se você não se sentir habilitado para aquilo, pegue um telefone, vá onde tem sinal e ligue. É a melhor atitude que você pode tomar nesse momento. E tem também, nós que estamos sempre no trecho, tem também o perigo do falso acidente, Exato. Né, Clemente? Assaltos, né? Exatamente. E é uma coisa que tem acontecido muito, Sim. né? Sim, isso principalmente com caminhoneiros à noite, né? Pneu furado para ajudar, às vezes uma moça bonita, o cara para e acaba sendo assaltado. Isso aí a gente vê vários relatos disso aí. Teve uma época que nós tivemos uma palestra no esqueci o nome do órgão, mas é ligado à rodovia, a DENIT. E aí eles estavam falando que o nosso trecho de Anápolis até Porangatu era o trecho mais perigoso à época, né? No Brasil, noturno, para caminhoneiros. Quando, em 2015, que eu vim para cá, eu até me assustei com a quantidade o índice de roubos de carga que tinha no trecho, aqui, esse entre Anápolis, Jaraguá e Ceres, e aqui na 060. Era dia encabulado. Eu conversando com os colegas quando eu cheguei aqui, falei, cara, hoje à noite vamos sair para a ronda aí, porque vai deparar vai ter alguma coisa. E era assim, era tão frequente que a gente encabulava. Aí, graças a uma operação integrada que a PRF fez junto com a DECAR, à época, né, da Polícia Civil,
Hoje esses números reduziram drasticamente. E a DECAR, ela fez um trabalho muito importante em cima dos receptadores de carga. Foi onde diminuiu os roubos. O cara não vai roubar sem ter para quem vender. Claro. Né? Então, hoje eu posso afirmar com certeza, nosso trecho aqui hoje, questão de roubo de carga, ele é muito seguro. Muito seguro. O rapaz não vai fazer igual aquele do cigarro, né? É tudo para consumo próprio. Não tem como, né? Um carro de cigarro para consumo próprio. Fala um pouco para a gente dessa operação que está sendo realizada nesse período agora. Quantos dias ela pode durar? Não sei se essa é uma informação que pode... Não, tranquilo. É uma operação que vai até o final do mês, né? Essa operação se startou devido ao aumento do índice de acidente aqui na nossa região. Sim. Né? Viu-se necessário fazer algumas atitudes ali de enfrentamento a esse tipo de conduta, que é o excesso de velocidade. Hoje, a PRF, apesar de... Nós temos um efetivo pequeno, então e o volume, né? Você pegar aí de 1928 para cá, o volume de carro exponencialmente aumentou. Então, nós temos que otimizar nossas forças. Nós fazemos hoje levantamentos dos pontos que mais dão acidentes. Aí vamos lá, aquele ponto ali é um problema de infraestrutura. Beleza, então vamos notificar quem de direito para fazer uma modificação. E dentre esses, nós vimos que o excesso de velocidade estava causando muito acidente no nosso trecho. A gente demandou, né, a superintendência, que demandou Brasília, que falou, não, vamos comprar a ideia, vamos fazer essa operação velocidade máxima, e vai ser no trecho de Anápolis. Então, temos policiais aí de Brasília e de outros estados e das outras delegacias aqui de Goiás, que estão intensificando a fiscalização com o aparelho do radar, né? Então, todo trecho nosso durante esse mês ele vai ser intensificado. Então, temos 2 dias de operação, assim, os números de imagens de excesso de velocidade estão surpreendendo. E esse radar, que a gente sabe que a legislação ela é um pouco apertada. Uhum. Para os policiais fiscalizarem, né? Então, vocês têm que ter uma distância, tem que se mostrar, inclusive isso, nós temos relatos, na época, eu lembro disso, porque foi o filho de um amigo meu, que existiam os radares terceirizados, né? Isso. Eles eram mortos. Muitas das pessoas que fiscalizavam, que estavam lá, guardando aquele aparelho, que era... Porque caminhão passava em cima do aparelho, carro derrubava, dando ré, gente atirava neles. Isso é relato que a gente sabe, estava na mídia, né? Não tem... Mas, com relação a isso, como é que é o radar? O radar, ele tem aferição, ele tem prazo de validade... Ele é só de imagem, a gente sabe, eu estou falando assim, aquilo que pode sair na mídia, aquilo que pode, porque tem informação que é bom que não saia, claro. Mas você tem aí a expertise para falar o que pode e o que não pode. Essa questão do radar é bem tranquila, da gente poder expor mesmo, e é importante, né, que a população conheça. Essa legislação essa resolução do CONTRAN que alterou em 2020 aqui a antiga, né, que era de 2007, se eu não me engano, ela fez com que ficasse mais transparente mesmo a fiscalização de radar. Eu acho que todos lembram, há anos atrás, aquele questão do policial ficar escondido, né, de trás da árvore, chegava a multa e não sabia de onde que veio. Colocar o radar na cabeça da ponte. Isso todos nós já vimos isso. Hoje não. Hoje carece a única sinalização que é exigível é a placa de regulamentação da velocidade. Essa é a única, por exemplo. Se ali tem uma placa de 80, nos próximos km você vai ter que andar a 80. Posso fazer uma intervenção aí? Até peço desculpa, mas é porque eu sou intrigado com isso. Teve uma pessoa que me disse, inclusive um inspetor, me disse que o que valia era se a estrada estava sinalizada. Então, se eu tenho uma placa saindo do trevo, que ali é 80, até aonde não tiver outra placa que indique que seja diferente, aquilo vai ser 80.
E eu perguntei para ele, mas não tem uma legislação que fala a respeito das rodovias? Rodovia tal, você pode ir até tanto, rodovia tal, até tanto. Então, nós temos, por exemplo, placa de... indo aqui para Brasília, a gente estava comentando que eu tenho ido mais lá, nós temos 110 e nós temos placa de 80. Isso. E tem placa de 60. Qual é a distância? É até chegar uma outra placa? E se não tiver outra placa? Realmente a legislação é bem confusa nessa parte aí, mas vou tentar ser o mais simples possível para entender. Você viu uma placa que ele difere trecho rural de trecho urbano. Por exemplo, daqui para Brasília, você passa dentro de trecho urbano, a Badiânia, Alexânia, né? Então, essas distâncias da placa, após a placa que volta para... Deixa eu iniciar aqui. Volta, esse é meu grilo. Não, o que ele te falou, ele se enganou. Ele volta sim. A regra sem sinalização é 110 para veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas 110. Sim. Onde não tem sinalização. Caminhões, 90. Veículos mais pesados, 90. Ok. Beleza. Que é o mesmo quando tem uma fiscalização fixa. Isso. Não tem sinalização, é isso. Teve a sinalização, aí o que muda? Em trecho urbano, se eu não me engano, são de 300 a 1 quilômetro para voltar aos 110, se não tiver uma segunda. E em trecho rural é 2 quilômetros. Entendeu? Se você, por exemplo, então, vamos resumir aqui, para que o Valeri... Eu acho que se eu entender, todo mundo vai entender. Não que eu seja muito pior do que os outros, mas eu acho que eu estou bem acima da média de ruindade aí. Eu estou indo daqui para Brasília. Isso. Aí eu passo ali, depois de Alexandre, depois vou até ali tem uma... Depois do trecho... Outlet. Isso. Tem o outlet. Se lá tiver uma placa de 80... 2 quilômetros, você vai de 80. O 2 quilômetros. É isso. Eu não preciso ter outra placa. Aí você pode voltar para 110. Ok. Tanto é que para fazer a fiscalização... Vocês usam disso. Tem que ser isso. E existe uma... A gente sabe que tem veículo com aro 20, tem veículo com aro 15, tem veículo com aro 13, eu tenho veículo com aro 13 ainda, que é um 147. Então, há uma... diferença, né? Uma diferença de rodagem na hora de marcar o velocímetro. E os velocímetros, quanto mais analógicos, menos precisos. Quando eles são já digitais, ele tem um pouco mais de precisão, mas ainda existe uma... Como é que funciona essa parte? É por isso que a legislação traz o desconto do aparelho, né? Por exemplo, 110. Você só vai ser multado a 119, porque ele joga sempre 8 a mais. 8 quilômetros a mais. Então, se passar 118... Agora, 118, vamos deixar bem claro. Não é que você está liberado para andar 118. A sua velocidade é 110. Isso. Vamos deixar isso, né? Por exemplo, igual você perguntou da aferição. O aparelho é aferido pelo Inmetro, né? A resolução anterior definia anualmente. Essa nova, pois que o Inmetro define quando ele tem que voltar para a aferição. Ele vai para a aferição agora, o Inmetro olha lá, não, daqui 2 anos você traz, ou daqui 6 meses você traz. Então, agora tudo depende do Inmetro. Eu tô na rodovia, trecho sem sinalização, 110 para automóveis. Você vem vindo. Eu peguei você a 119 no aparelho, 119. Desconto os 8, a multa vai vir com 111. 1 quilômetro acima da velocidade Isso. máxima permitida. Isso, mas você tem que ter a noção que você estava a 119. Sim. Só que esse desconto já é para tirar essa diferença que dos veículos. Desculpa. Sim, de velocímetro e tal. Agora, existe velocidade máxima? Não. Da via, não. Não, a velocidade máxima é permitida. Que tá, sim. Existe velocidade. É o 110, no Brasil é o 110. No Brasil, o máximo... Eu achei que era do aparelho. Agora, tem algumas velocidades em rodovias pedagiadas em São Paulo que você pode ir a 120. Sim. Mas aí existe a sinalização específica para isso. Exatamente. É igual nas autobahns lá da Europa. Na Alemanha e tal. Lá é sinalizado lá que pode. E tem a faixa. Tem a Não faixa são própria. Em todas as faixas. Tem a faixa própria. Isso. Agora, eu sofro muito com um problema,
porque a gente tem muita rodovia pista simples. Uhum. Qual é a velocidade mínima? A mínima é sempre a metade da máxima. Sempre, da sinalização. E por que os caminhões não são multados? Tinha que fazer a fiscalização com o radar, abordar e fazer a multa. Porque a gente vê caminhão andando Sim. a menos de 20. Sim. E quando você olha o caminhão, a gente vê que é por excesso de peso. É pior ainda, né? Exatamente. É 2 infrações. Estragou o asfalto. E eu sou, assim, fiscalizo muito isso e é um dos maiores perigos do trânsito são os veículos com excesso de peso. Não só por estragar asfalto, é pelo risco mesmo. Risco de frenagem, um amigo que entrou debaixo de um caminhão. É risco de frenagem mesmo que compromete Você não consegue calcular. Não. Um veículo ele é feito para carregar 30 toneladas, ele está com 50, todo o sistema de freio dele, né, pneu, nada aguenta. Suspensão, verdade, suspensão, pneu e freio, então? Exatamente. O risco de um veículo desse é muito grande na rodovia. Ele embala mais numa descida, né? Então, é claro. A caixa de câmbio vai embora. Se você for andar com ele maior engatado, a massa. Assim, exatamente. E existem muitos relatos de acidentes por caminhões com excesso de peso? Nosso trecho aqui tem muito, principalmente na BR-153. Muitos veículos são flagrados com excesso de peso. Ter tido acidente quando a gente vai fazer a fiscalização, perde o documento fiscal e tal. O veículo estava com excesso de peso. E isso pesa muito na questão, se tiver envolvido alguma vítima, né? Isso aí pesa muito para o condutor. Pesa muito. Tá? Principalmente isso e aquela questão dos veículos que precisam de AET, né? Sim. Que rodam à noite sem poder rodar à noite. Isso aí também pesa muito. Porque existe uma legislação com relação a isso também. Tem veículos que não podem rodar à noite. Exatamente. E não é nem por vontade própria, não. Em pista simples, né? Pista simples. A gente está falando de pista simples. Quando você diz que a velocidade máxima é 110 para rodovia, nós estamos falando de rodovia federal. Não, estadual também é a mesma. Também é a mesma? É a mesma. Então, a 414 ela é federal. Federal também. A abrangência da delegacia sua, que você é um inspetor-chefe, ela vai na 414 até o trevo de dois irmãos. Antigo Dois Irmãos, Antigo né? Dois Irmãos. Como é que chama lá agora, você lembra? Não? Abadia de Goiás. Eu nunca não. Eu nunca lembro o nome. É um nome diferente, eu só chamo de Dois Irmãos. Eu também, só chamo Dois Irmãos. Aí, ali, tem uma rodovia que liga esse trevo a 153, uns 10 quilômetros antes de Uruaçu. É a 080. É que vai até Brasília. Mas a 080, ela é DF ou é GO? Chegou no trevo ali. À direita é DF. Da PRF, ali é Goiás, né? Mas quem cuida é a PRF do DF. E a esquerda é a PRF de Porangatu, né? Que o posto de Uruaçu. Então ela é federal. É federal. O posto de Uruaçu é que cuida dela. Se der um acidente ali na 080, naquela esquerdinha ali, ele tem que sair de Uruaçu para ir lá atender. E até Niquelândia também. Até Niquelândia também? É a 414, a continuidade dela. Lá é o KM300. Sim. Que coisa. Qual é a área de abrangência da 02? Da 02, gente, é a delegacia 02 que fica aqui na saída de Anápolis para Brasília, que o inspetor é o chefe lá. Sim, hoje a gente cuida aí em torno de 520 quilômetros, né? Somos 2 postos, o posto de Anápolis e o de Jaraguá. Na 060 nós pegamos os 2 pedágios, né? O pedágio de Alexânia até o pedágio aqui de Goianápolis. A 153 nós pegamos aqui do trevo da Havan, né? O trevo da Havan, até o KM286, que é a ponte do Rio das Almas, né? Sim. Ponte do Rio das Almas. E na 414 até Dois Irmãos. Vamos para Dois Irmãos. Ninguém vai brigar com a gente. Todo mundo vai conhecer como Dois Irmãos. Vai conhecer como Dois Irmãos. Agora, uma pergunta complicada. Se acontecer um acidente entre o trevo da Havan e o trevo do Daia, é jurisprudência de quem? Não, é nosso. Ah, é? É nosso. Vocês vão até no pedágio? Até o pedágio de Goianápolis, Tá. Aí lá já é Goiânia. É um trecho engraçado, porque ali são 2 rodovias sobrepostas, né? A 060 e a 153. Ali é nosso. Ali. Ela vai até onde com essa... É esse pedacinho só, né? Ela vai sobreposta até lá, até Goiânia.
E vai até Goiânia? Porque a 153, ela cruza o país, Cruza né? o país, de Rio Grande do Sul até o Eu acho que é norte. uma das maiores rodovias que Acho tem. que ela só perde para 116, eu acho. Quando eu descobri isso, eu fiquei encantado com a 153. Eu falei, gente do céu. Ela é muito grande. Tem muitas rodovias tem federal sobre estadual também, que é o trecho ali de Itaberaí, Goiás Velho. Itaberaí, Goiás Velho é a GO 070, né? E a BR 070. E como é que fica a fiscalização disso? Aí é definido pelo plano do Ministério dos Transportes lá, né? Aí ele estadualizou ali. Só que, por exemplo, se o governo quiser passar para a União, pode. Porque lá é uma sobre a outra. Tanto é que a hora que chega ali em Goiás Velho, você entra à esquerda, sentido Mato Grosso, ela continua 70. Vocês estão vendo que não é fácil. A gente fala um pouco sobre legislação, sobre aquilo que acontece. Fala um pouco mais. Quantas vocês vão trabalhar só nesses 520 quilômetros com essa operação de hoje? Isso, essa vai ser feita só no trecho da Delegacia de Anápolis, e com foco mais nesses pontos que dão mais acidente, principalmente aqui no perímetro urbano. E quanto aumentou em termos de percentual esses acidentes? Porque eu sei que vocês são extremamente ligados a índices e que Sim. vocês direcionam aquilo que é mais importante para aquele local. Nós vamos pegar aqui julho, né, assim, até julho, a gente observou assim, um aumento de 20% nos números gerais. Mas, por exemplo, o fim de semana passado, nós tivemos 5 mortes aqui na delegacia. Nossa. Em um fim de semana. Né? Então, assim, é muita coisa. E uma coisa que a gente observou, que a gente já está planejando uma nova ação, é em cima de motociclistas. Porque a maioria desses acidentes envolvendo mortes aí agora foram envolvendo motociclistas, principalmente à noite. Aí tem a questão da bebida também, né? Só que a gente vai dar um enfoque, passando essa operação, a gente vai dar um foco em cima das motocicletas. Nós temos aqui, na nossa região, um grupo muito grande de motociclistas de finais de semana, vamos Sim. dizer assim. Inclusive, a gente passa, às vezes, muito susto na estrada, porque a velocidade deles é infinitamente maior do que a sua. E tem hora... quando eu vejo um farol, eu já dou seta, porque eu estou sinalizando o que eu vou fazer. Porque aí eu mostro para ele que eu vou fazer aquilo ali, então ele tem que passar pelo outro lado. Acho que isso é uma questão de até experiência na estrada, Sim. né? E não adianta querer, você pode estar de Ferrari, que você vai estar mais lento. E tem também, eles se concentram em 2 lugares, basicamente, na 060. Na 153, eles vão, mas passeando para voltar para 060, Sim, né? E muitos na 414 também, para cidades turísticas, né? Corumbá, Pirinópolis e tal. Ali eles vão muito ali também. E aí pega um trecho da Federal e um trecho da Estadual. Aliás, nós tivemos vários acidentes aqui na 414, né? Sim. Desses 5, acho que 4 morreram na 414. 414. Foi um aqui próximo ao EG, no KM96. Sim. Né, que foi um motociclista. E os outros foram na 414. Mas também motociclista ou Foi motociclista. motociclista? Só um dos acidentes que não foi motociclista. Que coisa. E no mesmo dia ainda teve um motociclista que morreu no trecho de Goiânia. No mesmo sábado. Esse sábado foi trágico. Está correndo na internet aí, eu não sei se as pessoas viram, parece que é no Paraná, alguma coisa assim. Um motociclista a 200 por hora, que ele acertou um carro. E ele foi arremessado. Consta lá que ele veio a óbito. Eu não sei. É muita imprudência, né? 200 por hora, gente? Isso é para coisa de fazer em autódromo. Lá é lugar de correr. Não, e lá você tem área de escape, Sim. né? Por falar em autódromo, nós temos o Motor Meeting, que é do Tiago, e que agora pegou a concessão do cartódromo. E ele faz diversos eventos no cartódromo. Eu quero até trazer o Tiago de novo aqui, porque ele já esteve comigo, e ele foi extremamente esclarecedor naquela época. A luta nossa era que o cartódromo não fosse vendido.
E ele pegou a concessão do cartódromo e tá tocando lá e dando uma vida para aquilo ali. Agora, quando a gente tinha etapas, e eu trabalhei lá, a gente tinha etapas bastante movimentadas, com o Motor Meeting isso não acontece. Pelo menos até hoje eu nunca vi, eu fui lá inúmeras vezes, você pode confirmar. Mas tinha muita etapa mais assim, agitada, tipo do Goiano e tal, que as pessoas paravam na rodovia. Você pegou isso? Eu era criança nessa época, assim, eu era adolescente, mas eu lembro. Para com isso, você não é tão novo assim também não, né? Só Napolino antigo. Mas assim, o pessoal parava é um perigo, lá, né? Para ver pelo alambrado lá, eu lembro sim. E uma vez eu vi um acidente lá, a pessoa parou e ela desceu do carro quando estava passando um caminhão. E acho que o vácuo lateral jogou ela contra a roda do caminhão. Puxou, né, na verdade. Aquele trecho ali, entre o Daia e a van ali, é um dos trechos mais de acidente aqui na delegacia. Um dos mais de acidente. Isso em dias normais. Agora, imagina um evento cheio de gente. Né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Deixa eu perguntar para a produção. Produção, não estou na hora não, né? Sim, isso aqui que eu estou falando no tempo, ó. Então, nós vamos encerrar com a seguinte informação. Quais são os veículos que a PRF tem à disposição, não somente para cá, porque aqui eu conheço bem, mas também no Brasil? Como é que funciona aquela possibilidade que o Ministério da Justiça tem, porque ele é que é o líder na PRF, né? Em pegar um veículo de tráfego e passar para vocês, usarem. Sim. A PRF ela é uma das vanguardistas nesse assunto. Isso quem faz é o próprio judiciário. E a lei de tráfico, ela ampara, né, o perdimento do bem que foi usado, o meio que foi usado para praticar o ilícito. Então, a PRF ela tem inúmeros veículos. Né? A gente trouxe aqui na exposição agropecuária um Porsche, né? Temos Camaro, Dodge Charger, tem Tundra, Mercedes, BMW. Eu acho que no aniversário da polícia de 93 anos em Brasília, eles conseguiram reunir todos esses carros. Foi muito show. Tanto aquele acervo dos veículos antigos, né? E para esses novos. Então, assim, são veículos excepcionais. Assim. A PRF tem muito veículo que hoje não são usados para o serviço do dia a dia, o patrulhamento em si, mais usados em exposições, esses eventos, principalmente nas ações educativas. A gente leva os veículos nas escolas, então as crianças... Claro, isso é um atrativo. Elas compram a ideia, né? Então, nós temos esses veículos aí e a PRF faz um bom proveito disso aí. Vocês aqui no posto de vocês, na delegacia, que agora não é mais posto, é delegacia, né? Lá em Jaraguá também é delegacia ou é posto? Não, lá é posto. Lá é posto. É porque é ligado aqui, né? Sim. Vocês têm motocicletas também? Sim. Ou elas estão só em Goiânia e Brasília? As motocicletas de patrulhamento estão ficando hoje em Goiânia, que nós não temos mais o grupo aqui. A gente não tem mais o grupo, falta de motociclistas mesmo. Eu sou motociclista da polícia. Então, quando a gente tem alguma demanda com o trabalho de motociclista, a gente convoca eles vêm. Hoje a gente tem umas motocicletas lá, mas são essas do acervo antigo nosso, né? Nós temos uma tem Harley Amazonas, temos uma Harley 64, tem a Amazonas, que é aquela conhecida motor de Fusca, né? Nós temos uma 1100, então muitos veículos massa lá. Tem Fusca, tem Jeep. Fusca, tem Jeep. E eles ficam aqui? Guardados aqui? Eu que idealizei na época, porque esses veículos ficaram... É um museu, né? Esses veículos, quando eu vim para cá, eles ficavam na superintendência guardados. Aí, à época, eu conversei com o inspetor Álvaro. Falei, chefe, a Anápolis tem aquele negócio, aquela calçada azul, né? E querendo ou não, a Anápolis é uma vitrine boa, né? Porque quem Brasília, Goiânia, está passando ali. Aí eu falei, não, traz esses veículos para cá que eu vou cuidar. E eu faço a manutenção deles e cuido. A gente tem um ciúme danado deles. Quantos mil veículos passam, em média, na 060 entre Brasília e Goiânia diariamente? Valeriano, esse número aí, eu não tenho ele assim para te passar não, porque o último VDM que eu acompanhei, ele mudava muito
de sexta, sábado, domingo, sabe? Sim. Eu sei que dava uma diferença muito grande, mas eu não me recordo para te falar aqui agora. Mas é um número grande, viu? Tipo assim, se tem 1.000 de segunda a quinta... Tem 12 mil sexta, sábado, domingo. Assim, a hora que eu vi, eu falei, cara, isso aqui tá errado, esses números. Não, é isso mesmo. Parece que Brasília toda passa aqui. Eu tenho um estudo antigo, acho que 2012, que nós fizemos, quando trabalhava, 2011, e era uma coisa assim, estrondosa de diferente. Bom, eu vou pedir uma autorização sua para me ir lá tirar uma foto, porque o dia que passar esse programa eu quero ter a foto desses veículos antigos e motos para a gente expor aqui. Vamos mostrar a foto. E eu quero agradecer muito a disponibilidade sua. Olha, gente, eu vou falar mais uma vez. Ele chegou de férias no meio de uma operação monstruosa que está acontecendo aqui. Tirou um tempo para falar com vocês, para falar com a gente, para trazer informação, para esse papo tão descontraído e gostoso, onde de vez em quando a gente apertou um pouquinho aqui, né? E isso é a PRF. Ela eu acho que o Clemente mostra muito o que é. É o respeito, e é por isso que todos nós admiramos, gostamos e aplaudimos, e eu quero parabenizar pelos 95 anos. Espero em Deus que você permaneça muito tempo conosco, não faça parte dessa estatística ruim que você apresentou aqui. E as nossas câmeras estão abertas para suas considerações finais, endereço eletrônico, número do telefone do posto, fique à vontade. Mais agradecer mesmo essa oportunidade, estaremos à disposição aí porque a gente tem muito mais o que falar da PRF, né? São várias atribuições aí. Anápolis, como eu falei, é uma delegacia muito dinâmica, então a gente tem muitas histórias, muitas coisas que já aconteceram aqui. E o posto de Anápolis está à disposição da população. O telefone nosso sempre é 191, mas se ligou no 91, o atendente pode transferir aqui para o posto. Estou lá de segunda a sexta, no horário de expediente, à disposição de qualquer um para tirar uma dúvida. O pessoal tem muita dúvida, né? Claro. Hoje nós tiramos umas, né? Sim, sim. Então a gente está lá sempre à disposição para melhor atendê-lo. E se estiver trafegando nas rodovias, viu algum problema, teve alguma dificuldade, pode ligar no 191, que a PRF vai estar ali. E temos também as redes sociais da PRF, né? O @PRF Oficial e o @PRFGO, né? Que é o próprio aqui da nossa superintendência. Ok. Amigos, bom, eu quero te repassar um brinde que o Motoricia oferece para os convidados que vêm aqui, que na verdade nós temos uma parceria com a MK Marketing Promoções, e eu hoje vou dar o número do telefone, que é o 98408-2222. Pode ligar lá que o Marcelo vai atender vocês. É uma caneta e eu não sei se vocês podem receber, claro, não tem problema tranquilo, não, né? Não tem não. Eles não vão ser caçados por isso, não, né? E eu quero agradecer e dizer que os nossos microfones, as nossas redes sociais estão abertas para divulgação daquilo que vocês acharem necessário, e nós estaremos sempre à disposição para estar junto com vocês como parceiros, como sempre fomos. Igualmente. Muito obrigado pela visita. Amigos, até a próxima. Acompanhe o nosso 2 em 1 todos os dias. E aí, amigos do Motoricia, vamos continuar aquele papo que a gente estava tendo aqui com o Eduardo, porque ele vai falar um pouco mais sobre uma coisa que várias pessoas me perguntaram. Como que é o link do cliente virtual, daquele cliente que você está buscando ele na internet, você trazer ele para dentro da loja e efetivar a venda? E principalmente, quais as facilidades que o cliente da Eduardo Veículos terá aqui quando ele vier para a loja para comprar. Esse é um link importante. Então eu vou explorar um pouco mais o Eduardo nesse ponto, porque ele conhece, ele tem feito isso com sabedoria. E, Eduardo, você tem muita participação nas redes sociais. Prova é o que está acontecendo aqui. E você posta vídeos, você tem muitos seguidores, você faz o nosso making of, você mostra isso para o seu cliente, aquele que te acompanha, mesmo que ainda não é o seu cliente, mas é o cliente dos seus vídeos, né? Porque você está entregando para ele.
Como é que é essa captação de cliente? Se é que você pode contar para os amigos como é que funciona isso e qual é o percentual que isso representa dentro da sua venda hoje, e depois a gente vai falar um pouco de quando o cliente entra aqui, porque a gente entra e vê várias mesas. E você tem vários prestadores de serviços junto com você. Então a pessoa adentrou Eduardo Veículos aqui na Avenida Brasil Sul. Ele pode sair ou pelo portão aqui de trás ou pelo portão da frente ali, com tudo pronto. Como é que funciona isso? Mas o link do... Primeiro sobre a internet. Exatamente. Hoje a gente pode considerar o quê? A pessoa primeiro tem que entender para atender o cliente. Entender como? Hoje, isso aqui. Hoje fala mais alto isso aqui, né? Hoje em dia a pessoa primeiro olha o celular, olha os anúncios, para depois ele ir na loja. Quando você fala olha, significa que nós, os clientes, porque eu também sou consumidor, cliente, pesquisamos mais, é isso? Hoje em dia, em média de 70 a 80% dos clientes, eles pesquisam primeiro no seu celular qual que é o carro que ele gostaria de ter, para depois sim ele ir na loja. E quando ele vai na loja, o meu vendedor, a minha equipe, eu procuro entender para depois atender o cliente. E aí você entra na loja sabendo o que o cliente está pesquisando, o que ele está buscando, e você começa a analisar ali se realmente é o que ele está querendo, é o que é o ideal para ele. Não que a gente seja o dono da razão, mas em muitas das vezes a gente consegue fazer aquela dúvida do cliente reverter para um outro carro, um outro segmento de carro. Então deixa eu te perguntar, eu vou aplicar uma expressão aqui que tomara que seja correto. Você sai da cadeira ou da vestimenta de vendedor e passa para a vestimenta de consultor. Isso. Porque você pode deixar de querer vender um carro que você precisa vender para vender um que atende a necessidade. Que coisa interessante. E outra coisa, né? Voltando ao assunto da internet, do Instagram, dos anúncios. Hoje em dia, quem está no mercado automobilístico, no mercado de carros, quem não se adequar para estar conectado ao celular, às informações, às novidades, infelizmente, pouco tempo de 2, 3, 5 anos, provavelmente vai estar fora do mercado. Então a gente está sempre buscando essa atualização, fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é o marketing, que é uma divulgação. Se a gente não procurar fazer esse tipo de ação, daqui a um dia a gente está fora do mercado. E aí, depois que você faz essas propagandas, faz a mídia, faz o marketing, começa a entender o cliente, qual que é a sua necessidade. Mesmo que seja uma venda online, tenta pesquisar o que realmente pode ser bom para o cliente. Mas vocês fazem vendas online para entregar o carro para o cliente lá na casa dele? A gente faz muitas nessa situação, por quê? Porque tem cliente que realmente hoje não deu tempo para vir na loja para receber seu carro. E a gente faz o maior prazer a entrega na sua casa. Lógico que quando o cliente compra um carro online, ele já tem a certeza do que ele quer. Esse já fica até mais fácil, porque ele às vezes vai comprar, por exemplo, uma Hilux. Ele realmente quer a Hilux assim e assim. Que aí você já faz a negociação, faz a venda e pode ser entregue na sua casa. Por falar em Hilux, a gente tem uma aqui, tem uma SW ali, tem o SW ali. No nosso vídeo que você acompanhou aí, tem algumas que nós mostramos até o interior muito bem cuidado. Então, você tem toda a gama de veículo para oferecer, né? Graças a Deus. Então, em resumo, o que é hoje em dia? Você que tem uma loja de carros, quer trabalhar com carros, na verdade, todo segmento, se você não estiver conectado nas novidades, das informações, você fica fora do mercado rápido. Então, você tem que estar sempre se atualizando, fazendo propaganda, sendo cordial com o cliente, que é uma coisa que todo cliente merece ser bem atendido, entender para depois atender. Tem alguns princípios que você tem que fazer com mais eficiência hoje para poder sobressair e ser referência no que você faz. O seu cliente tem um consultor e não somente um vendedor. Então a probabilidade dele voltar para comprar um veículo na Eduardo Veículos passa a ser maior. Passa a ser maior e passa a ser uma coisa que a pessoa passa a te agradecer. Porque você vê que o vendedor ali, o consultor, está sendo verdadeiro. E quando o vendedor é verdadeiro com o cliente, essa negociação acontece e ele te indica em outras pessoas. Então aquela coisa assim que você faz uma venda... Um traz um, outro traz outro, outro traz outro. E essa é a bola de neve que vai acontecendo
dentro do seu mercado. Agora, eu gostaria de finalizar com você explicando para mim aquelas mesas que nós já até passamos num episódio anterior, porque isso me chama muita atenção. A facilidade que a empresa oferece, seja você como Eduardo Veículos, bem estruturado, ou como outro qualquer se oferecer a mesma coisa. Eu vou contar até uma experiência da agora, rápida. Eu tenho uma empresa de rastreadores que rastreia meus carros. Não é minha, é um parceiro. E aí precisava tirar um rastreador de um veículo hoje. E o carro tá lá no pátio do estacionamento do meu prédio. Aí ele falou, Valeriano, eu vou aí. Eu falei, mas eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso com o Eduardo e eu não vou falhar, eu tenho horário. Aí ele falou, não, pode deixar tranquilo que eu vou chegar na hora. E ele chegou, entreguei a chave do carro para ele. E falei, eu tô indo embora, depois você dá a chave do carro lá pro porteiro e fica tudo certo. Aí ele me manda uma foto, o pneu do seu carro tá furado, você não deve ter percebido e eu vou fazer a cortesia de trocar esse pneu pra você. Fez algo mais. Que dia que eu vou arrumar uma pessoa amiga para fazer uma coisa dessa sem eu nem saber do que estava acontecendo? Isso é mais que uma prestação de serviço. É algo mais que o cara fez. Quando a pessoa entra na Eduardo Veículos, que ela vê aquelas mesas, ela fala, nossa, quanta gente trabalhando ali. Mas são departamentos. Como é que funciona? Aqui a gente tem a equipe de vendas, né? Tem a equipe de preparação dos veículos, aí eu tenho a equipe que cuida da documentação, tem a equipe que cuida de financiamento, que a gente fala F&I, e tem a equipe de marketing, que tem o Matheus que ajuda no marketing, que cuida do marketing com a gente. E assim, o ideal é você realmente saber distribuir para tudo acontecer. Se a pessoa quiser sair com um carro segurado, ele consegue sair daqui? Consegue, eu tenho os parceiros que fazem o seguro, tem pessoas que fazem o rastreamento também, né? Então é muito importante. Aqui eu posso conduzir a pessoa a fazer tudo que tem que ser feito para sair tudo certinho. Ok. Eduardo, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter aberto a sua casa com tanta receptividade, com tanto amor, com tanto carinho, com a gente que está aqui, o staff comigo e principalmente com os nossos amigos do Motoricia e também com os amigos do Eduardo Veículos. Eu que agradeço, Motoricia. Quem que não conhece ainda Eduardo Veículos, será um prazer te receber. Nosso Instagram é @EduardoVeículosAnápolis. Foi um prazer. Valeu. Obrigado.